Agora, vamos lá, de Minas Gerais, friorenta para Curitiba. Nossa senhora, o cara deve estar congelando. Nem quero ver como é que está a temperatura em Curitiba. Renato Freitas, chega mais. Tudo bem, camarada? Salve, salve, Mauro. Bom dia para nós, satisfação. Bom dia. Fez frio, mas pelo menos está um solzinho para dar aquela legal. equilibrada. E acho que eu chamei a Rose Martins de Rose Nogueira. Desculpa, Rose Nogueira foi uma camarada jornalista também lá do passado, grande figura. Presa e torturadíssima durante a ditadura militar, foi minha chefe. Senhor Renato Freitas. Não param, né? A burguesia paranaense, os racistas paranaenses, a extrema-direita brasileira, a extrema-direita paranaense não para de perseguir. Você aprovaram, então, no comitê... Da outra vez que a gente veio aqui, estava para ter a reunião do Comitê de Ética, né? E teve a reunião e aprovaram a suspensão do seu mandato, Renato? Exato. Teve a reunião e, por maioria de votos, foi aprovada a suspensão do meu mandato para que eu fique sem prerrogativas por 30 dias. Isso quer dizer que eu não vou poder falar na tribuna, não vou poder apresentar, discutir projetos e vou ter que sair das comissões que eu faço parte hoje, especialmente duas delas, que uma é a CCJ, que é a mais importante da casa, que vê todos os projetos, né, analisa a constitucionalidade e legalidade, e a Comissão de Igualdade Racial, a qual eu presido, inclusive. Pois é. Então... o objetivo é tirar você do circuito, por enquanto, de maneira provisória, né? Exato. Agora, isso não tem... Eu estou recorrendo. É isso que eu ia falar, não está vigorando ainda, né? Ainda não, porque o nosso recurso vai ser avaliado hoje, salvo engano. Mas a gente tem algumas... A gente vai pedir vista hoje. Tá. Tem esse direito. Isso então... na Comissão de Constituição e Justiça, é isso? Na CCJ? Isso. Tá. Porque então, hoje você pede vista... Desculpa, perdão. E aí depois vai para o plenário. Isso. A expectativa... até onde eu sei que se você vencer na Comissão de Constituição e Justiça, morre. Não vai em frente. Se você perder, aí vai o recurso para o plenário. Que avaliação você vai ter... Que avaliação você tem do cenário na CCJ? Olha, infelizmente, os integrantes da CCJ todos fazem parte da base do governo, sabe, Mauro? Eu percebi que, inclusive, a Márcia Sulac, que foi quem foi relatora e, né, tomou a decisão pela suspensão do meu mandato, o fez contra a própria vontade. Embora ela tenha tido bastante ânimo, né, bastante vigor, bastante energia, né, e pareceu até meio passional ali, né, mas, mesmo assim, está sob ordens, né. Essas pessoas da chamada base do governo, para que todos saibam, né, são deputados que não têm autonomia, eles não agem conforme a sua consciência e a sua vontade, e sim a partir de ordens que vêm do líder do governo, né, da base, e essa autonomia eles vendem por emendas parlamentares, cargos comissionados e troca de favores dentro das estruturas partidárias, que é o caso dela, o PSD, né, porque ano que vem é ano de eleição, então eles fazem a repartição do dinheiro eleitoral, né, do bolo gigantesco, que é esse fundão, né, que tem só aumentado, entre outros favores, já que o governador gere a máquina, né? Então, isso daí facilita a reeleição, facilita a escalada, a ascensão para outros projetos. Então, as pessoas não têm muita honestidade, não. Elas vendem a sua autonomia na cara dura. E o governador já falou que quer minha cabeça na bandeja. Então, a CCJ vai apenas acompanhar e depois, se ir para o pleno, né, também você fritado. O cenário é ruim no plenário também. Muito ruim, o negócio é o judiciário. Só que o judiciário, olha que incrível, porque daí eu saio da Assembleia, do Legislativo, vou questionar a decisão, porque ela é absolutamente nula, em todos os aspectos, daí eu vou para o Judiciário. E o Tribunal de Justiça aqui é muito hostil, sabe, Mauro? É um Tribunal de Justiça que condenou o Lula, é um Tribunal de Justiça que queria absolver
o cara que matou lá o petista no aniversário lá e tal. Então, daí eu vou ter que ir para Brasília. Daí lá eu acho que eu acabo mudando a decisão, só que ter esse desgaste, né? Claro, sempre tem. Agora, diz uma coisa, qual previsão de prazo você tem hoje na CCJ? Já você vai pedir vista, então vai ter um prazo da vista e depois plenário, se você for derrotado. Esse ciclo aí, você acha que demora o quê? 15, 20 dias? Então depende de hoje, porque, irmão, eu posso pedir vista hoje, eles podem já marcar uma extraordinária para amanhã. Aí eu tenho que devolver a vista já amanhã. E daí, na extraordinária de amanhã, eles já podem votar amanhã já. E amanhã de tarde já mandar para o plenário. Caceta! Então, mobilização total na defesa do seu mandato. Total. Nesse momento, sim. Esse é o momento mais sensível. Por quê? Hoje, em tese, Mauro, é o último dia de atividades na Assembleia antes do recesso. Então, recesso aí, essa semana é a semana que vem. Então, muita coisa pode acontecer. Pode ser que hoje, de fato, peça-se vistas. Os membros da CCJ já podem ter viagens marcadas, porque não contavam com esse processo de última hora, mas já sabiam que o período do recesso era esse. Então já pode ter viagem, compromissos e ficar muito custoso voltar amanhã, digamos assim. Ou eles podem vir amanhã, votar, mas não conseguir mandar amanhã para o plenário, porque o plenário é mais difícil, vai ter que ter todos os deputados. Claro, alguns vão querer faltar, mas o governador vai chamar todos, para dividirem por igual a responsabilidade por suspender o meu mandato, que gera um ônus também, sobretudo nas classes mais populares aqui no Paraná, que percebem cada vez mais essas manobras de perseguição. Então o governador vai querer chamar todo mundo para todo mundo dividir a responsabilidade. Agora, todo mundo é muita gente. Quando você já tem data de recesso marcada, todo mundo é muita gente. Então, eu estou só observando aí esses passos e esperamos aí que seja marcada essa reunião, pelo menos no plenário, só na volta do recesso, que vai ser daqui 15 dias. É isso que eu ia perguntar. Se não fizerem amanhã e tem que esperar a volta do recesso daqui 15 dias. Aí na Assembleia Legislativa do Paraná já funciona como na Câmara e no Senado, que é o voto à distância, voto pelo celular, remoto ou não? Não. Foi extraordinário na época do coronavírus e agora já não teve mais. Tá bom. Outra questão. Você sofreu um processo, lembro bem, acompanhei, para e passo, similar na Câmara de Vereadores e Vereadores. Gente, a coisa, o racismo, né, a visão contra a esquerda no Paraná, a barra é pesada, E você também perdeu na Câmara e acabou vencendo depois no Supremo, não foi? Exato, eu perdi aqui na juíza de primeira instância, aqui, juíza singular, né? Fui para o Tribunal de Justiça, perdi de novo, tive que ir para Brasília e aí sim eu ganhei. Por isso eu digo, aqui é muito provinciano, né? Curitiba, e a justiça é muito comprometida com os grandes interesses, né? Sobretudo aí do governador, do grupo político-econômico que ele representa, né? Os conglomerados empresariais a qual ele representa. E esses juízes normalmente são filhos de fazendeiros, filhos de grandes empresários. É a média alta burguesia, né? A pequena e média burguesia. Então, a nobreza de Estado, né? Eles têm essa opção de classe e de raça também, né? Já que veio o mundo a partir dessas lentes neocoloniais do chamado Sul é meu país e tantos outros movimentos de superioridade, né, de pretensão de superioridade que existe aqui no Paraná. Sim. Renato, deixa eu me ver aqui uma questão. Eu vou ler alguns comentários, alguns não têm a ver com a sua vinda aqui, eu deixei passar, mas acho que é importante registrar o que as pessoas estão nos escrevendo aqui. O André Felipe Mendes. Como o PT governaria? Uma pergunta que uma pessoa aqui do nosso chat fez, ele está respondendo. Poderia começar não desmobilizando suas bases sociais, botando CUT, CTB, MST, Kizomba,
Juventude do PT, o JS, une outros aliados nas ruas, seguindo os exemplos de Erundina e Olívio Dutra. O Amigos do Povo, nós falamos sobre o tema das bets, tá, Renato? Tá pegando fogo. Mauro, em breve haverá progressistas bet? Pois é. TV 24Bet, vocês conhecem, amigo do povo, ele é sempre mordaz. João Souza, deixa uma sugestão de convidado, Hugo Pontes, advogado trabalhista e comunista, tem um trampo muito legal no Insta, anotada a sugestão. Rodrigo Malheiro chega como novo membro, Toen Nobokova, é justo falar Netanyahu e não Israel nessa ofensiva, não, Toen, discordamos já, é a segunda vez, já tinha escrito isso aqui, é uma ofensiva do Estado de Israel, não é do governo Netanyahu apenas não, é do Estado sionista de Israel. O Alexandre Fleck falando do assunto que daqui a pouquinho vamos falar com o Renato. O PT hoje é só marca fantasia da CNB. Essa bananeira já deu cacho, não adianta insistir, não vira mais um pomar, fazendo um trocadilho aqui. Ricardo Tadeu, João Souza, Renato no Congresso Nacional. Todo o povo brasileiro precisa conhecer sua luta, será fundamental na mobilização das pautas populares. Vamos falar depois. A gente já falou com o Renato sobre essa questão de candidatura à federal. Renato, o Ratinho é quem quer seu pescoço, é isso? Ele é o maestro dessa orquestra macabra, é isso? Sim, ele mesmo. Ele quer pavimentar, preparar a caminhada dele para o pleito eleitoral do ano que vem, e sou eu que tenho dificultado isso por conta das denúncias na má gestão do governador Ratinho Júnior, gestão essa que, inclusive, eu diria, por cumplicidade criminosa, tendo em vista que há uma política estadual de cumplicidade frente aos excessos policiais, por assim dizer, para utilizar de um eufemismo, né, para as execuções promovidas por policiais que são comprovadamente criminosas, ilegais, são denunciadas, inclusive, pelo Ministério Público, mas não geram afastamento dos agentes públicos, porque o secretário de Segurança Pública, Tenente Coronel Hudson, que é uma imposição do Bolsonaro por conta do apoio do Bolsonaro ao Ratinho Júnior na campanha, tem essa figura aí agora como secretário de Segurança, uma figura que já tem dezenas, se não centenas de homicídios já na sua ficha funcional, e que exalta esse tipo de atitude, esse tipo de policial, e que acaba, claro, adoecendo os policiais. A Polícia do Paraná tem uma das maiores taxas de suicídio do Brasil. A polícia brasileira, é bom que se saiba, é a que mais se mata no mundo. Inclusive, aqui no Paraná, a tradição é que os policiais mais se matem do que morram no chamado confronto. O que demonstra que o verdadeiro inimigo dos policiais é a militarização institucional que retira dele direitos, que degrada, embrutece, adoece e descarta. E depois ele vem a se suicidar, né? Então, isso tudo aí, nenhum outro crítico ali no parlamento tem coragem de dizer, de apontar, entre outras coisas, né? O próprio processo de privatização da Copel, da Companhia Elétrica aqui do Paraná, foi um processo eivado aí de corrupção, de esquemas, advogados contratados por valores muito altos para fazer lavagem de dinheiro, a mesma elite aqui, que é Xavier Pimentel, para você ver, Mauro, o atual prefeito de Curitiba, que é um rapaz jovem ali, na casa dos 30 anos, tem um irmão, que é também ali na casa dos 30 anos, que é presidente da Copel, que já era, que desidratou a companhia, destruiu a companhia, vendeu por preço de banana e continua presidente da companhia. Por quê? Porque o sobrenome dele é Slaviero Pimentel. Slaviero dessas redes de hotéis, de concessionários, de fazendas, etc. Multimilionários, né? Bilionários. Multimilionário. E Pimentel por conta do grupo Paulo Pimentel de Comunicação, que é o monopólio das mídias, né? Dos meios de comunicação. Então, Sim, o Clã Pimentel mandou no Paraná politicamente durante décadas, né? Inclusive. Por muitos anos, décadas e décadas. Agora, Renato,
eu acho que tem uma questão importante aqui. Nós falamos sobre esse tema na nossa última conversa, que é a relevância crucial. Portanto, eu peço encarecidamente a mobilização de todo mundo na defesa do mandato, porque defender o mandato do Renato é defender a vida do Renato. Sem mandato parlamentar, Renato dura muito pouco tempo vivo no Paraná. A polícia, a PM, essa turma do Ratinho vai para cima com todo tipo de violência, e aí não apenas violência institucional. Então, a pergunta que eu te faço, Renata, é como é que as pessoas podem se mobilizar para apoiar seu mandato nesse momento? Olha, Mauro, eu acho que a primeira coisa e mais fácil, tá em contato ali com o material que a gente produz nas nossas redes, porque a gente informa em que passo está, a gente demonstra ali a sanha punitivista de um, a corrupção, o conluio de outro, e a gente consegue chamar manifestações para o dia D, né? E o dia D vai ser o dia da Assembleia. Quando isso tudo chegar para ser votado lá no plenário da Assembleia, a gente vai promover aí uma grande manifestação. Até lá, a gente só vai ganhando a opinião pública, entornando o caldo, para que mais pessoas se indignem perante essa injustiça e fiquem a postos, né? Então, a gente está organizando, mobilizando e agitando, né? Mas na hora H, a gente vai mobilizar para que a gente consiga encher aquele plenário lá e constranger aqueles deputados para que eles percebam, né, que há o povo na espreita, né? Renato, veja se eu estou certo. Estou colocando aqui, então, o teu perfil nas redes é este aqui, ó. Botei ao lado do nome dele aqui, gente, para ficar na tela até o final. @Renato Freitas, um de nós. É isso? É isso mesmo, Mauro. Sobretudo então no é @Renato Freitas, um de nós, mas sem acento no O, né? Tá bom? Isso. Então, siga o Renato, então. Bom, Renato, queria te fazer uma questão. Nós já tratamos desse assunto aqui, sobre o apoio do presidente estadual do PT, o deputado estadual, inclusive, né, é o líder do PT aí na Assembleia, o Arilson Marol de Chiorato, a campanha contra você. Mas deixa eu, antes de entrar no assunto do Chiorato, queria antes te perguntar o seguinte: o PT nacionalmente, o PT através de Gleisi, que é a maior liderança do PT aí no Paraná, o presidente Lula... Você apoiou o presidente Lula quando ele estava preso? Você esteve lá no acampamento? Como é que foi? Olha que interessante, Mauro, porque eu sou da região norte da cidade, né? Quando eu vim para Curitiba, eu morei em várias metropolitanas, mas no momento que eu vim para Curitiba mesmo, eu sempre morei na região norte. Santa Cândida, Boa Vista, Barreirinha, Cachoeira, Atuba, Bairro Alto, só bairros aqui da norte. E a Polícia Federal fica ali no Santa Cândida, que é a região norte aqui, extremo norte da cidade. E quando o Lula foi preso, antes dele ser preso, ele tinha vindo em Curitiba e feito já uma palestra ali, uma fala, uma mobilização, a gente já estava lá, nosso grupo organizado. E dias depois disso, 10, 12, 15, não sei, 5, não sei, não lembro agora, mas pouco tempo depois, ele acabou sendo preso. Daí ele veio aqui para a delegacia da Polícia Federal no mesmo dia de noite. Estava eu, meu amigo Kleber e meu amigo David lá na frente da delegacia. Ficamos lá, sentamos no meio fio, ficamos esperando. Começaram a chegar os primeiros militantes com barraca, já colocaram barraquinhas na rua, no canto da rua. De repente começou a chegar caravanas maiores do MST, as chamadas brigadas. Sim. Começaram a armar uma estrutura maior. E tem um caso aí também que eu devo até dizer, porque a verdade tem que ser dita, né? Acredita que estava aí o Kleber e o David lá, nós três, sentados, trocando ideia e tal, né? Falando dessa fita do Lula, né? E, pô, os caras prenderam o Lula. E, de repente, chegou e as pessoas começaram a fazer as barracas depois. De repente, chegou uma mulher para a gente e pediu para a gente meio que se afastar ali por causa das barracas e tal. A gente se afastou. Daí o pessoal ficou registrando a gente. Daí, de repente, veio, eles começaram a fazer, as brigadas começaram a fazer
comissões de segurança ali, né? Já, porque já, né? Tudo isso daí em intervalo de poucas horas, 2 horas, alguma coisa assim. Foi tudo muito rápido. E, de repente, chegou uma comissão de segurança lá e enquadrou nós. Caceta, cara, não acredito. Você. Pessoal aí, aquele Curitiba aqui, você sócio, Atenal, o pessoal sabe aqui, porque eu falei para ela, falei, mano, os caras enquadraram, não, é porque tava com, como que ela falou? Porque tava com denúncia de que tinha gente aproveitando lá na multidão, indo lá para furtar celular. Daí eu falei, beleza. E você preto, né? E você preto, claro, se tinha alguém furtando celular. Eu preto, o Kleber preto e o David retinto, negrão. Então, os caras olhou 3 neguinhos, né, tipo de quebrada, e o que eu tenho a ver com roubo de celular? Mano, não tô nem aí, eu não tenho nada a ver com isso. Tô ali manifestando. E daí a gente meio que debateu com os caras, ficamos um pouco ali, os caras ficaram naquela, e daí já começou a chegar um monte de polícia no entorno, né? E daí os caras falaram se a gente, né, não cumprisse ali as regras deles lá, que é um afastamento X lá que eles estavam pedindo para a gente lá, os caras iam chamar a polícia para nós, mano. Você é louco. Caceta. Renato tomando enquadro da PM e tomando enquadro do PT também, da segurança do PT. Nesse caso foi da segurança do MST, todo o respeito, a gente gosta do movimento. Quando eu fui falar lá com o Baggio, que é uma liderança do MST aqui no Paraná, logo que eu me tornei vereador, que a gente formou uma corrente da hora, né? A gente apoia o movimento, mas a gente colocou essa carta na mesa. Falei, mano, a primeira coisa aí para a gente construir uma aliança séria aí tem que ser o seguinte, olha aqui, ó, que aconteceu por isso, isso e isso, e a gente tá ligado aí qual fita, né? Então a gente não admite, não. Então, a partir daí tem que haver um respeito, uma consideração mútua para que a gente consiga construir junto aí. E eu acho que a nossa aliança foi muito boa. Acredito que essa ação aí tenha sido uma ação isolada de um grupo preconceituoso. Às vezes as pessoas falam, pô, mas o cara é pobre. Não dá nada, filho. Não é porque o cara é pobre. As violências raciais piores que eu sofri na minha vida foram de pessoas pobres. Na polícia. E nas favelas que eu morei aqui no Paraná, que a maioria das pessoas, mesmo na favela, são pessoas brancas, ou são descendentes de ucraniano, de polonês, desses bagulho aí, isso não quer dizer nada. A população preta é minoria no Paraná, né? É minoria, inclusive nas quebradas. Interessante. Mas tivemos lá pelo Lula, desde o começo. Então, aí, bom, você tem um problema, né? Como escreveu Ana Maria Gonçalves, você tem um defeito de cor, né? Isso aí não passa. Não passa, é impressionante, realmente. Não passa. Agora, então, e aí? E na sua luta, você teve alguma manifestação de apoio do presidente Lula, de Gleisi Hoffmann, que é a principal liderança do Estado até agora, ou não? Como é que está essa questão? Olha que interessante, porque há um tempo atrás, acho que mais de um ano, já no início do meu mandato de deputado estadual, na verdade, já pela onda das fake news da igreja, dizendo que eu tinha invadido uma igreja, que eu tinha desrespeitado o ambiente religioso, que eu tinha agredido uma beata, ameaçado, toda aquela fake news do MBL gerou uma onda de reacionarismo e de ameaças dos estratos mais conservadores aqui da sociedade curitibana. E depois a gente começou a denunciar os crimes da polícia militar, gerou uma outra onda de reação, ainda mais violenta. Quando a gente começou a dar nome aos bois, os crimes cometidos pelo secretário de Segurança Pública e por alguns policiais em específico, autos de resistência forjados e etc., daí eu fui ameaçado de morte aqui. Tive que ir lá no Ministério dos Direitos Humanos para ver o programa de proteção a defensores de direitos humanos, para me inserir nesse programa e me inserir de fato hoje nesse programa. Só que o programa não dava condição de eu treinar um assessor meu para fazer um curso para ser segurança ou de direção defensiva, ofensiva, tática. O programa não dava também uma qualificação para a gente saber
uma técnica mínima de contra-espionagem, para saber onde que pode ter um GPS, onde que pode ter uma escuta, esse conhecimento mínimo aí, para que a gente não seja uma presa fácil, não é, Mauro? O programa não dá condição da gente blindar o nosso carro, então o programa não deu condição alguma de nada, né? Sem criticar o programa, mas o programa é meio insuficiente. E daí a gente mandou um e-mail para a Glaze com um dossiê de todas as ameaças, tudo aquilo que colocava em risco a minha vida, não era pouca coisa, não. E pedimos para que o partido, se não pudesse ajudar a gente com uma ajuda para aluguel de um carro, ou para consultoria de segurança, nesse sentido que eu falei, ou até de qualificação dos meus assessores para prestarem essa segurança, já que era um custo extra que eu tinha e os outros deputados não tinham, e esse custo era justamente pela minha atuação. Sim. Então, a gente acreditou que a ideia de partido, né, é justamente para isso, né, para detectar as necessidades, as urgências, e agir de forma coletiva para que não sobrecarregue um único indivíduo, nesse caso eu. E fizemos o pedido. Ficou o pedido lá, Mauro, sei lá, um ano. Nossa. Fui lá me reunir com a Glaze, ficou o pedido lá há um ano. Cagaram pro meu pedido. Quando a gente começou a mandar outro pedido, dizendo, olha, vocês não vão, enquanto vocês não responderem, eu não vou pagar, e eu não paguei mesmo a minha mensalidade. Falei, não, então beleza. Tive que me mudar de novo, igual eu me mudei, toda hora estou me mudando, todos os custos que eu tenho em relação à instalação de câmeras, etc, levar o carro para ver se não está com... fazer varredura, contratar profissional particular, para ver se eu não estou sendo monitorado, etc. Curso que eu dei para os assessores do meu próprio bolso, para direção e tal. Isso tudo aí é em relação à minha mensalidade que eu não pago, não paguei. Fiquei esperando a resposta. Quando veio a resposta, ela veio num parágrafo assim, ó, eu mandei um dossiê. Eles mandaram um parágrafo dizendo que os deputados não poderiam ser tratados de forma diferente. Não acredito. Que todos os deputados têm o mesmo tratamento. Porra, isso é um escárnio, Mauro. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Daí eu recebi, eu falei, então firmeza, né? Valeu. Eu por eu mesmo, né? Então, saí e não paguei mais essa bendita mensalidade. Fui votar no pé de ontem. Sabe o que aconteceu? Não pude votar. Não acredito. Não pude votar no pé de ontem. Porque tô devendo pro partido. Ô, Pio, tô devendo? O partido tá me devendo, mano. Se fosse no mínimo honesto comigo, chegasse pra mim e falasse, mano, é você por você mesmo, que você foda. Não arrume confusão, se arrumar, é você que vai ter que arcar com a confusão, com o risco, e com o custo, e com tudo. E é você. Vai lá. O partido só serve pra ter a legenda pra votar 13 no início, que é pra chamar voto lá na hora. Não conta com nós. Pelo menos seria honesto. Eu ia falar, firmeza, é eu. E se não pagar, vou colocar você no SPC. Beleza, já estou no SPC, já estou no Serasa, entra na fila. Agora, não falaram nada, me deixaram, sabe, na fila de espera, para quando eu responder, vir uma resposta dessa, para deixar a minha dívida crescer, virar uma bola de neve, para depois tirar meu direito eleitoral? Porra, tá tirando. E aí, agora o que eu penso, Mauro? Será que, para eu me candidatar ano que vem, eles vão vir com essa balela aí? Então eles vão ver o deles. Porque daí eu vou lá, vou fazer o seguinte, vou parcelar em 1 bilhão de vezes a dívida, para eu ter como pagar, até porque é uma dívida gigante, eu imagino, né? 1.000 e tantos reais por mês, aí os caras querem que eu pague. Os caras é louco, filho. Nunca deram um pote, uma lata de leite ninho no projeto do núcleo periférico para alimentar quem tinha fome. Nunca levaram uma manta para cobrir quem está morrendo de hipotermia na cidade aí. Nunca inseriram a gente em nenhuma dinâmica de decisão para ajudar a decidir o gasto do dinheiro que é arrecadado no município e no estado. Trata a gente como figurante da história. Sai fora. E o presidente Lula? Nunca te apoiou? O presidente Lula nunca nem me deu oi, né, mano? Nem me deu oi. As poucas vezes que eu vi ele uma vez lá no lançamento da candidatura do Requião,
Só entrei na foto assim e tal, mas nem tchum. Daí, da última vez que eu vi ele agora no negócio dos petroleiros ali, eu fui, e daí cheguei ali, fiquei meio que uma fila, um aglomero. No que eu cheguei para tirar foto com ele também, já peguei meu celular, assim, o cara lá, o tal do Stuart ali, o cara que fica do lado dele ali, o fotógrafo, falei, Stuart, sei lá, o cara lá. Stuart, ele mesmo. Stuart. O cara falou que não podia tirar foto com o meu celular, mano. Olhei assim pro cara, falei, já achei estranho, já. Daí, na hora de tirar foto, daí foi eu, daí não podia tirar só comigo também, mas ok, foi eu e a Carol D'Artória. Tanto que daí depois eu tive uma foto minha com o Lula, porque eu cortei a Carol, assim, né, só pra, tipo, ter uma foto eu e o Lula, assim, né. E daí a foto que eu tirei, assim, o cara não me mandou até hoje. Eu só consegui essa porque a Carol também tinha ali, então umas coisas assim, as pessoas ficam meio que, eu acho que, protegendo o Lula de mim, assim, né? Sei lá, né? Ou ele mesmo talvez pense, puta, esse piá aí é aquele que eu falei um monte lá na pista da igreja, lá estava errado, talvez fique meio constrangido, mas eu não valho a pena, né? Talvez, né? Eu sou só mais um, né? Então. Sim. Eu lembro, o Lula te criticou, né, naquele episódio da igreja, né? Criticou, falou que não sabia, né? Abraçou a ideia errada, andou na onda da fake news, que era o mais conveniente naquele momento, porque, segundo o partido, não queria perder o voto dos evangélicos, sendo que não ganhou nenhum voto dos evangélicos. E acabou perdendo dos católicos também, porque a maioria dos católicos aí da cidade perceberam que a minha ação foi justa, adequada, condizente com os princípios cristãos, e acabaram vendo no PT um grupo político que, se necessário, sacrifica os seus próprios membros, mesmo quando estão certos, em nome do poder e da disputa eleitoral. Então, perderam votos dos religiosos com razão, não por conta do populismo religioso, perderam por conta dos princípios mesmo, com razão. Sim. O que acontece agora, né? Eu trouxe o camarada Zé Arbex aqui, foi meu companheiro de jornalismo muitos anos, bom, ainda estamos dois aí no jornalismo, e ele falou isso, que foi perguntar para o pessoal do PT por que o governo Lula não rompe com Israel, por que o governo Lula continua mandando petróleo, por que o governo Lula não toma uma atitude efetiva, além de discurso, contra os sionistas. A resposta deles foi mais ou menos essa: não pode, porque tem muito evangélico sionista, a gente vai perder voto. Porra. É muito conveniente daí, né? Imagina só. Quando quiser, você pode se pautar livremente, levemente, a favor dos estratos mais conservadores, reacionários, protofascistas, ou fascistas, de fato, porque você lança uma ideia de resignação pragmatista que te desonera, que te exime da responsabilidade histórica. Imagina só que fácil que seria. Eu não vou ser contra a escravidão, ser um abolicionista, porque olha só, todo mundo aí, os coronéis e todas as forças políticas de relevo na sociedade são escravistas. Agora você veio me falar para eu ser abolicionista, ô louco, a gente tem que ter o pé no chão para fazer política. Eu imagino o discurso da época, né? Chocante. Bom, como você viu o PED? Como você viu? Vamos começar de Brasil. Como é que você viu a eleição do Edinho? Qual a sua avaliação sobre a eleição do Edinho? Eu mostrei aqui, tratoraram, né? Foi um trator, e a esquerda petista numa situação bem difícil, né? De uma caminhando rapidamente para a irrelevância, né? Falei aqui o camarada Milton Temer, que hoje está no PSOL, em 99 teve quase metade dos votos disputando com o Zé Dirceu. Agora foi isso, né? 73%, quase 74% dos votos para o Edinho, 11% para o Rui Falcão, 11% para o Romênio e apenas 4% para o Walter Pomar. Qual a sua avaliação da eleição do novo presidente do PT, o Edinho? Olha, minha avaliação é que há um problema gravíssimo na base do Partido dos Trabalhadores, que é a seguinte: ela é acionada tão somente em momentos de disputa eleitoral e entra no processo animada por um espírito de torcida. Não há debate no momento eleitoral, há convicções apenas.
e a pessoa chega no momento do debate de convicções, animada por esse espírito de torcida, ofende um ao outro, levanta falsos testemunhos uns contra os outros, promove um fratricídio que trinca o partido em 1000 pedaços, para que depois dure mais 2 anos para se reconstituir a fim de cada um receber o seu quinhão do fundo eleitoral. E inviabiliza em absoluto a convivência partidária, fraterna, que deveria resultar, entre outras coisas, na formação contínua das bases do partido para compreender melhor os processos históricos tão importantes que a gente tem vivido, nacional e internacionalmente, e também inviabiliza aí os processos de organização, mobilização e agitação dessas mesmas bases para que elas consigam ocupar as ruas e reivindicar as demandas que são do próprio governo agora à frente da presidência da República. Então, você engessa as pessoas colocando umas contra as outras e principalmente tratando elas como se fossem apenas garrafas que se contam no dia H, cada um vale um voto. Então, essas políticas de filiação em massa, sem critério algum, e no segundo plano, outro grande problema que é de ordem institucional já, né? Não é nem das bases, de modo geral, de ordem institucional da cúpula, que é o fato de que todo mundo sabe que a CNB não é exatamente uma corrente, né? A CNB é um conglomerado de mandatos parlamentares que possuem, portanto, muito poder político e econômico e que conseguem ditar os caminhos aí do partido, considerando, sobretudo, que o principal mandato da CNB é do próprio presidente Lula, né? Então, não há um processo com um projeto diferente da CNB em relação aos outros, no papel, na ideia, na tática, na estratégia, não existe. Qual que é o projeto de Brasil que foi apresentado? Não existe. O que existe são alianças circunstanciais para a manutenção do poder. Isso daí acaba com o partido. Então, se for para ser isso, eu prefiro o centralismo democrático, que pelo menos ele não promove esse fratricídio, né? Como é que está a situação da eleição aí no Paraná? Eu vi que a apuração ainda não tinha acabado. O último número que eu vi é de um racha, né? O Zeca Dirceu, que é candidato a presidente do Diretório Estadual, estava com 2.739 votos, e o Arilson Chiorato, deputado estadual, atual presidente, esse que te persegue aí na Assembleia, Arilson Chiorato, com 2.526, um pouco atrás do Zeca Dirceu. Tadeu Venere estava com 418 votos e o Hermes Leão, 275 votos apenas. Qual o cenário aí da eleição para o PT Paraná? Olha, o cenário, eu acho que quando vier a apuração para Curitiba, não sei se veio ainda, né? Eu acho que não, eu acho que ainda está no interior, tenho que depois dar uma olhada. A probabilidade grande é de reeleição, né? Foi eleito o Vagnoni já em primeiro turno aqui, que foi o presidente municipal do partido. Isso. Foi também quem assinou aquela nota, né? Dizendo, me jogando na fogueira, na verdade, né? Junto com a Ailson, a presidência municipal estadual. E eu acredito que o Ailson vai se reeleger também. É a inclinação, aí é a propensão, é o que todo mundo espera, é a expectativa. Vamos ver, né? Tem alguém, a chapa que vai ser eleita é a dele, porque tem a chapa, tem os presidentes e a chapa, tem mais chapa do que candidato a presidente. Há perspectiva de alguma mudança aí na composição dos diretórios ou não? Vai ficar tudo mais ou menos como dantes? Eu acho que fica tudo mais ou menos como está. Tá. Qual o peso da Gleisi aí no Paraná? Teve o PED há 2 anos atrás, então já se reelegeram automaticamente, né, por ausência de PED, e agora de novo, né? Seria como se fosse a terceira gestão direta, né? Contínua, né? E a Gleisi, qual o peso dela aí no Paraná? Todo, né? O Ailson Chiorato, para você ter ideia,
foi chefe de gabinete dela, né? Eu acho que no Senado, alguma coisa assim, é a pessoa de confiança dela, que na verdade o Vanhone também, né? Então a Gleisi. Então a Gleisi vai controlar tanto o estadual quanto o municipal em Curitiba. É isso mesmo, com certeza. Uhum. Tá bom. Deixa eu te colocar aqui algumas questões e uma pergunta para ti. A Verônica Nascimento diz: essa conformação do PT com a política da conveniência está matando a política. A falta de apoio em relação a um quadro como o Renato é um sintoma disso. A Cecília Manso manda a saudação dela. O João Souza fala: Renato é grande demais esse PT atual. Nós já falamos bastante sobre isso, permanência do Renato no PT na nossa entrevista passada. Você já disse que vai ficar, né? Até te botarem para fora, você fica no PT, até pelo guarda-chuva institucional. Como é que você falou? Desculpa. É verdade. Mas pelo visto aí já havia uma nova, né? Se essa minha dívida aí gerar expulsão, ai. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí a gente faz vaquinha. O Ministério Imaginário. Renato, meu xará, todo apoio a você diretamente do PCBR de Belém do Pará. Precisamos de uma esquerda real, menos personalista e mais focada em projeto. Um abraço. Cecília Manso. Sou católica e acompanhei o episódio da manifestação na igreja. Não vi nada de errado. E o próprio pároco abonou, não só o pároco, né, como o cardeal arcebispo de Curitiba também te apoiaram, né? A Sumaia diz assim: que orgulho eu teria se tivesse uma foto com o Renato. Renato é um rapaz admirável, máximo respeito. Tá aqui o Leonardo Lopes, nosso cirista lá do Ceará, né? Leonardo, acho que não me lembro agora. Renato Freitas, está aí um cara que eu votaria para presidente de olho fechado, mas como o Lula não deixa crescer nada perto dele, acho difícil essa candidatura. O Sebastião Rocha dizendo: mudei do PSOL para a UP, por conta disso mesmo, só entrar em contato quando tinha eleições, ou seja, de 2 em 2 anos, ele se referindo ao PSOL. E tem um pedido aqui, Renato, para você, do Ronaldo Buissa Neto, para você comentar a violência policial aqui, ele fala então de São Paulo, violência policial do governo Tarcísio. A violência policial no Brasil, primeiro, ela já é realidade de uma política de Estado pós-escravocrata no intuito de conter uma massa de homens negros libertos que cada vez mais se aproximava dos pequenos centros urbanos, e isso se fez a partir da lei da vadiagem, da capoeiragem, dos crimes de atabaque, de se associar, de estar junto muitas pessoas negras, porque se tinha o medo, né, da Revolução Haitiana ser reproduzida no Brasil de algum modo. E a partir desse momento de constituição, né, dessa política anti-vadiagem, anti-negro, porque criminalizava a pessoa e não o ato, que vadiar não é exatamente um ato, é estar na rua sem condição de subsistência própria, é não ter dinheiro. Uhum. Não é um ato. Então, a criminalização da pessoa, o direito penal do inimigo, que se chama, né, no direito penal, que é o fundamento do direito penal do inimigo, é a guerra. Então, é uma guerra incessante, é uma o que eles chamam de paz jurídica, de ordem pública, é uma expoliação incessante daqueles que sucumbiram à guerra de dominação, que é a guerra colonial. No nosso caso, a população negra, a população indígena e as pessoas afetadas aí por esse capitalismo dependente, né, que é o que nós vivemos selvagem, né, então que gera uma massa de pessoas descartáveis também. Eles são vistos todos como inimigos. A gente precisa, no Brasil, 9 gerações, 180 anos, para você sair da classe E, pobre e fudido, sempre digo, para você ir para a classe D, pobre e iludido. Então, 180 anos, a realidade é qual? Você vai nascer, crescer, trabalhar para caralho e morrer. E os seus filhos vão ver esse exemplo como um exemplo de impossibilidade de mobilidade social. O elevador está quebrado no Brasil. Então, isso gera uma frustração, um desencanto com a vida, um desespero, até eu diria. E o que se constrói e é forjado no desespero? Jovens
têm nada a perder, que, portanto, estão dispostos cada vez mais a entrar nos pequena economia, nas economias paralelas. A economia das bets, virar lá anunciante do jogo do Tigrinho, a economia do tráfico de droga, virar um vendedor no varejo ali, arriscando a própria vida e liberdade para não ganhar quase nada. Os trabalhos informais, para você não ter direito a absolutamente nada, colocar aí uma mochila nas costas, cair de moto, arrebentar a moto, não ter ninguém nem para consertar sua moto. Então, isso daí vai construindo uma massa de pessoas, né, uma panela de pressão. Como que você controla essa panela de pressão? Você é o país mais desigual do mundo, não tem mobilidade social nenhuma. Você controla com muita violência. É política de terror de Estado. Só o terrorismo de Estado é adequado ao modelo capitalista neocolonial instituído no Brasil. Não existe a possibilidade, nesses termos, da forma como que a organização socioeconômica está colocada, de ter uma polícia cidadã. Primeiro tem que ter uma política, de modo geral e ampla, cidadã, ou seja, de inclusão mínima na educação, na reforma agrária, condições dignas de vida, para daí, a partir dessa dignidade, a polícia tratar você com o mínimo também de dignidade, não te ver como inimigo. Enquanto você for um espoliado, você sempre vai ser tratado como um espoliado. O espoliado é aquele que o soldado romano poderia entrar na casa sem mandado de prisão e bater, matar e roubar. É exatamente o que ocorre hoje ainda. Não existe direito ao domicílio, à preservação do domicílio, por exemplo, nas favelas, né? Não tem essa coisa de ter mandato para entrar na casa de alguém numa favela. Eles não querem saber, né, Renato? Exato. Chega, mete o pé na porta e o juiz legitima. O judiciário brasileiro é mais violento do que a polícia. Pouca gente fala isso. Mas muito mais violento que a polícia é o judiciário, o juiz e o promotor. O sistema de justiça brasileiro que endossam, que avalizam, que não vê nulidade na ação policial, que dentro do processo, percebendo esse tipo de abuso, não encaminha o processo para a corregedoria. Esses juízes e promotores empoderam, e mais que isso, covardemente delegam para o policial a tarefa que deveria ser deles, assim como o legislativo também o faz. Por isso o legislativo diz: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, mediante violência ou grave ameaça, pena 5 a 12 anos, roubo. Então, por que o legislativo combinou uma pena? Porque o próprio legislativo diz bandido bom, bandido morto, e aplaude quando o policial mata, ao invés de aplicar a pena. Então, o policial está começando a fazer a lei, e o legislativo que fez a lei está traindo a própria lei, se declarando incompetente e dando esse poder para que o policial faça a lei. Segundo, o judiciário, o juiz, que deveria fazer de tudo para que o réu chegasse até à frente dele, para que ele analisasse todas as circunstâncias e julgasse culpado ou inocente, esse juiz está preferindo o tribunal de rua, em que o próprio policial faz o julgamento no lugar do juiz, aplica a pena, independentemente da lei que o legislador fez, e sumaria o serviço, realiza tudo num ato só. Os juízes, promotores e o poder político têm feito isso no Brasil com cada vez mais frequência. Então, esses são os mais violentos, mais perigosos. Você está há muitos anos nesse embate contra a violência policial, ou melhor dizendo, como você disse aqui, a violência do Estado contra os deserdados, contra os expropriados. Nesses anos todos, Renato, quantas vezes você viu o Ministério Público encaminhar um pedido de condenação e quantas vezes você viu um agente do Estado ser condenado por violência contra os expropriados? Olha que interessante, né? Porque eu trabalhei 2 anos na Defensoria Pública do Estado do Paraná como estagiário. Depois eu fiz parte do movimento Defensoria Já, que não existia defensoria aqui no Paraná, formalmente, né? Daí construíram, teve a lei da defensoria, trabalhei mais 3 anos, inclusive eu fui professor jurídico, né? E eu fui presidente da Associação dos Servidores
da Defensoria do Paraná, o primeiro órgão de classe que teve, eu tive a honra de ter sido presidente. E sempre na atuação penal. Sempre na atuação penal. Vi muitos abusos flagrantes. Eu já fui reconhecido, eu como advogado fui reconhecido por policial como tendo cometido um crime e acabei absolvendo o réu, meu cliente não, né, o assistido da defensoria, porque o policial não tinha condição de fazer o reconhecimento, né, já que ele se enganou dizendo que era eu. E nunca uma mentira flagrante ou um caso de violação de direitos ou mesmo um crime cometido pelo policial, nunca os policiais receberam ordem de prisão ou ao menos o processo deles foi remetido para a corregedoria ou instaurado um processo de investigação de ofício pelo Ministério Público para apurar a conduta do policial. Nunca. O máximo é o juiz e o promotor meio, não dá para acreditar, está muito forçado. Ele pegou o cara lá no centro da cidade, o cara por livre, espontânea vontade, mostrou onde estava o carro, abriu o celular, levou os policiais na casa dele a 10 quilômetros dali, e dentro da casa dele ainda mostrou onde que estava a porção de droga que ele escondia, por livre, espontânea vontade. É difícil de acreditar. Então, não vamos acreditar nisso, mas vamos continuar aprendendo o outro. Vamos falar que porque... Entendeu? O primeiro intento, a primeira motivação ali do judiciário é justificar o policial. O policial é a política que eles querem que seja adotada. Por isso que eles dão carta branca. E por isso eles têm que ser cúmplices. Eles justificam a atuação policial. Eles é que, no final das contas, promovem esse genocídio que existe no nosso país. Porque uma forma de estar contra o povo, Mauro, já dizia Mao Tse-tung, é estar longe do povo. O juiz que ganha, em média, no Brasil, a gente tem o judiciário mais caro do mundo. 1,6 do PIB. O judiciário brasileiro é 16 bilhões de reais. É mais caro quase do que o legislativo, que já não é barato. A média de salários do juiz brasileiro hoje aqui no Paraná é 70 mil reais por mês, tirando os penduricalhos, juízes que ganham 120 mil reais por mês, 140 mil reais por mês, tirando os penduricalhos, a média. E esses juízes, é claro, não conhecem o povo que julgam. Não conhecer aquilo que julga é o primeiro passo para você cometer uma injustiça ou para você agir na ignorância e no preconceito. Já dizia o Durkheim, você trata o objeto de pesquisa como se você não conhecesse em absolutamente nada, uma coisa, né, para que depois você se aproxime e detidamente perceba fora dos seus juízos e prenoções do que é constituído e etc., para conhecer a realidade daquilo. Os nossos juízes estão distantes, não tratam aquilo com nenhuma isenção, todos os preconceitos constitutivos de uma classe descendente dos escravocratas que tem a personalidade, uma personalidade deteriorada, que não consegue distinguir o que é público e o que é privado, porque a própria posse envolvia seres humanos. Seres humanos eram vistos como posse, num passado recente no nosso país, por avós, bisavós, tataravós dessa mesma gente que hoje julga. Então, quando nos vem desse jeito, aí não tem como esperar a justiça. A gente tem o direito de ser julgado pelos nossos pares. Isso que é justiça. De que modo? Pares da mesma classe e da mesma raça. Então, quando jovens, pretos e pobres forem julgados também por pessoas da sua própria comunidade, pretas e pobres, daí a gente vai ter mais condição de fazer justiça na resolução desses conflitos. Quantas vezes, eu não sei se você se lembra, Renato, quantas vezes você foi alvo da ação ilegal do Estado brasileiro, especialmente de policiais? Eu, de cabeça, lembro assim de umas 4 situações. Quantas vezes? Você tem ideia? Olha, eu tenho uns 14, 15, 16 termos circunstanciados e boletim de ocorrência, etc. Eu acho que desses 15, mais ou menos, uns 10, 12, é só pelo chamado desacato
ou desobediência e coisas do gênero, que é aquilo quando você não tem nada, o cara não pode te acusar de nada, ele te acusa de desacato, porque daí ele é a única prova dele mesmo, a palavra dele basta. É só ele dizer, não, ele falou qualquer coisa, falou que eu sou porco, suponhamos. E daí, pronto, quem que vai dizer que não, né? Se ele está dizendo, ele é a lei, ele tem fé pública, daí ele já te leva para a delegacia, já te algema, já te, né, tortura, já te humilha, já te deixa preso aí um dia e meio, até fazer lavrar o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, né? Então, essa é uma prática que é um coringa que os policiais têm na mão, né? E isso em vários países é inconstitucional, é ilegal. Nos próprios Estados Unidos, que serve parâmetro para tanta coisa, né? No Brasil, o Brasil é muito mais autoritário, né? Então, isso daí é um resquício da ditadura militar, essa coisa do, opa, não gostei do jeito que você falou comigo. Então, mas o que eu falei? Você me chamou de você, para você é senhor. Daí você está preso por desacato à autoridade, porque ele se achou desacatado pelo fato de você chamar ele de você, ou de você ter olhado no olho dele, ou de qualquer coisa, entendeu? Então, mais de 10 vezes aí respondendo a tua pergunta, Mauro. Alguém foi condenado? Algum policial já foi condenado? Olha só, uma vez, em 2016, teve lá o caso daqueles guardas municipais lá que os caras me agrediram, os caras chegaram no terceiro distrito ali, falaram que eu tinha dito que eu odiava policial, que eu ia matar policial, que não sei, umas coisas bem absurdas assim. Daí os policiais do terceiro distrito, os policiais civis, foi a guarda municipal que me prendeu, mas os policiais civis pilharam, entraram na pilha da guarda, né? E me algemaram lá também na delegacia e fizeram eu ficar nu lá, né? Num corredor. Tiraram minha roupa, tiraram até minha cueca, assim, foi uma situação muito constrangedora. Eu fiquei nu num corredor lá e algemado, e pessoas transitando, inclusive mulheres, tal. Então foi, nossa, foi uma das situações mais vexatórias que eu passei na minha vida, para falar bem a verdade, sabe, não? Isso foi quando, Renato? Em 2016. E Você daí, tinha mandato? Já não? Não tinha mandato nem nada. E foi o ano que eu concorri à minha primeira eleição, inclusive, mais para o final dele. E daí o Ministério Público denunciou eles, porque gerou uma comoção. Acho que foi a primeira prisão minha que gerou uma comoção graças ao Mídia Ninja, porque saindo da delegacia, a mídia que estava lá cobrindo, né, a única mídia que estava lá cobrindo o que aconteceu e tal, porque gerou um clamor aqui entre as lideranças, os, né, pessoal aí da militância e tal. E daí a mídia ninja cobriu, e daí ficou muito impactante ali, e gerou uma comoção social, o Ministério Público denunciou. E eles foram condenados. Agora, olha que interessante, Mauro, olha que sinistro. Daí, quando aconteceu lá a situação da igreja, 2022, sabe o que o Judiciário Paranaense fez? Foi lá em via de recurso na mesma semana, 2 dias ou 3 dias depois da invasão da igreja, né, que eles chamam. Sabe o que o Judiciário fez? Foi lá e absolveu os policiais. Aproveitaram o ataque ao meu nome, à minha baixa popularidade. Naquele outro caso de 2016? Exato. Caceta! Eles demoraram um tempão para julgar os recursos dos guardas, porque daí os guardas não foi condenado, mas não tinha nenhum efeito prático. Daí, no momento exato e oportuno, absolveram os guardas. Caceta. Ó, camarada, por mais empatia que eu tenha com você e com todas as pessoas pretas do país, por mais empatia que eu tenha, Renato, para mim, eu não consigo imaginar o que é esta vida, sabe? Porque é isso, o fato de não ser negro, de não ser preto, me coloca à parte desse universo que é o cotidiano de vocês. Então, por mais empatia que eu tenho empatia, pô, somos camaradas, fico indignado, não quero nem dizer, mas eu não consigo sentir isso, eu não consigo me imaginar numa situação dessa, ser colocado pelado numa foi foda. delegacia de polícia, é um negócio chocante.
Claro, teve a época da ditadura em que isso acontecia com gente de classe média, branca, tal. Mas nesta ditadura brasileira que se estende por mais de 500 anos, o Jimmy Bro diz: defender genericamente a democracia e o Estado de Direito na favela é fora da realidade e até piada de mau gosto. A ditadura militar nunca acabou lá, sobre o que estava falando agora. Boa, Jimmy. Ele diz assim também: salve, Renato, PM nunca deixou de ser uma ferramenta de controle de raça-classe, usando o combate ao crime como pretexto. Crime em bairro rico é liberado. Maurício Moreira, como canta o grande Eduardo Tadeu, só não aprovam a pena de morte no Congresso porque é mais barato chacinar sem custas do processo. Exato. Não, e olha só, pena de morte, ela garante às pessoas, ó, por incrível que pareça, né, por mais absurdo que pareça também, a pena de morte garante às pessoas o devido processo legal e o esgotamento de todas as instâncias recursais, podendo formar prova. Não que seja, obviamente, a favor, né? Mas a pena de morte brasileira é sumária, enquanto que a pena de morte nesses outros países, nos Estados Unidos, é de crime contra a vida, matou, morreu, no Brasil roubou um celular, furtou um botijão de gás, um fio de cobre do poste, pena de morte também. Então, o Brasil antes da lei do talhão. É olho por olho, dente por dente. No Brasil, não. Unha por vida. Ranquei tua unha, paguei com a minha vida. Então, é absolutamente desproporcional. É anterior à lei do talhão e muito pior do que a pena de morte imposta nos Estados Unidos. A Verônica Nascimento diz: Lula nega foto, Requião manda cortar o cabelo, campo democrático, peço que melhore, somos 99%, Congresso inimigo do povo, Renato Freitas, um de nós, está aí, siga as redes sociais do Renato. Para encerrar, incrível, mas parece que a gente vai recuando sem parar. Quando nos anos 80, início dos anos 90, o mote da esquerda era o respeito aos direitos humanos, né, a luta contra as torturas nas delegacias, né, o reconhecimento da cidadania das pessoas pretas, nós estamos num momento, Renato, é desesperador. O governo federal com essa PEC da segurança pública, os governos estaduais todos, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, dos que eu sei, tá? Dos que eu sei, deve ter mais. Todos eles compram fuzis de Israel para suas polícias militares. Então, além do Brasil mandar petróleo para a máquina genocida de Israel, o Brasil recebe os fuzis da máquina genocida de Israel para praticar o genocídio dos pretos, pobres, jovens nas periferias, né? Nós estamos num momento de recuo dramático, né, Renato? Para você ver, né? E além das armas que são importadas, hoje também há um processo anterior ao início da iniciativa bélica mesmo, né, Mauro, que é o seguinte, é o de construir um senso comum que pavimente o caminho das tropas. Antes da empreitada propriamente bélica, há uma construção de senso comum que se dá a partir das big techs. E a gente sabe que Israel tem as tecnologias de ponta no que diz respeito a moldar e manipular o senso comum a partir das redes sociais. Teve aquela reportagem, né, do rapaz que se apresentava como Jorge e que, na verdade, o nome dele é Tauanan, do serviço secreto das tropas do exército israelense, e que nesses mercados aí paralelos e ilegais vendia eleições nas democracias emergentes, sobretudo na Ásia e na África. E quando foi uma reportagem do Forbidden, que é um conjunto aí de repórteres mundiais aí e tal, e o cara demonstrou em tempo real. Olha aqui, colocou uma fake news lá de um mascote, de um animal, de um dado país, aí morreu. De repente virou hashtag, virou o maior assunto do país, um monte de gente em luto, um monte de gente prestando homenagens, para depois ele ir lá e, né, postar uma rede de bots, de pessoas, de perfis e etc.
Então, uma pessoa dessa daí, primeiro, constrói o senso comum de que é necessário matar o palestino, de que o palestino não tem vida, uma desumanização completa. Depois que esse senso comum está devidamente moldado, fica mais fácil, pavimenta o caminho. Daí vem a empreitada militar, promove genocídio, sem alterar o principal, a opinião pública dentro de casa, ou seja, continuar sendo eleito nessa democracia de faz de conta, porque as opiniões já estão todas viciadas. Olha o que foi feito na Ucrânia. Exatamente isso. Um ataque massivo, ideológico, que promoveu a fascistização, a derrubada do outro governo, a ascensão de um comediante da pior categoria à presidência, para que depois se encorajassem, a partir da alienação e ignorância, a se tornar instrumento da OTAN numa guerra suicida contra a Rússia, né? Então, o First Mile é exemplo disso. Foi o programa de monitoramento, rastreamento, programa espião que o Bolsonaro utilizava para monitorar os seus opositores. Da onde que veio esse programa? De Israel. O governador Ratinho Júnior também comprou ilegalmente o mesmo programa, First Mile, e atua até hoje com o First Mile aqui no Paraná. Da onde que veio essa tecnologia? De Israel também. Isso aí. Vamos encerrar, já deu o horário do Renato também. Sueli Cruz diz assim: retornando agora de um compromisso, ansiosa para dar tempo de saudar este ser humano imprescindível ao país. Um respeito e solidariedade, meu respeito e solidariedade ao deputado Renato Freitas. Um grande axé soteropolitano, espero encontrá-lo um dia. Eu também, né? No final a gente está há tantos anos juntos e nunca nos abraçamos, né? Pessoalmente, só virtualmente. Quem sabe um dia... quando eu for te pedir para tirar foto, tira foto comigo, hein? Depende do Stuart. Obrigado, viu, Renato? Bom, hoje, então, esses próximos dias cruciais para que Renato não seja punido e afastado do seu mandato pela Assembleia Legislativa do Paraná. Tá aí, ó, @Renato Freitas, um de nós. Acompanhe Renato nas redes para você saber o que está rolando e poder mobilizar a sua solidariedade. Obrigado, Renato. É claro, vamos acompanhar aqui. Um grande abraço. É nóis. Valeu, Mauro. Um abraço. Valeu. Um abração.